Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 24. Levítico, capítulo 9, versículo 24. Apenas um versículo. Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 9, versículo 24. E diz assim: E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Vamos pedir isso para Ele então? Feche seus olhos. Peça para o Senhor falar contigo. Pai, nós estamos nessa casa embriagados pela Tua presença. Tão apaixonados pelo mover que o Senhor tem feito no nosso meio nesses dias, no dia de hoje. Pai, no privilégio que nós tivemos de estar aqui nesses 3 horários. Pai, mas é tão bom saber que o Senhor é uma fonte inesgotável e que nunca falta pão à mesa. E nós estamos na casa do pão. E por isso eu quero te pedir que o Senhor possa nos alimentar como só o Senhor pode fazer. Que nessa noite o Senhor possa continuar trazendo aos nossos corações verdades que vão nos habilitar para viver o novo do Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida. Eu declaro a minha dependência total, absoluta e irrestrita do Teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que o Senhor possa ir e falar aonde a minha voz não consegue chegar. Falar aquilo que eu não consigo falar. Que o Senhor possa trazer uma palavra rema no coração e no espírito de cada um de nós, que estamos aqui presentes, daqueles que estão assistindo e daqueles que ainda vão assistir essa ministração. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto na verdade, a palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é uma continuação da palavra que o Senhor nos trouxe na semana passada, que eu trouxe na semana passada sobre paixão, fogo e glória. E eu acho que hoje isso vai fazer muito mais sentido para você, mas eu preciso dizer para você que tudo começa no altar. Esse texto que nós lemos é um texto que fala quando Deus, depois que Moisés e Arão obedecem ao Senhor, trazendo diante dele a oferta nos moldes que Deus havia trazido, nós vemos aqui, a palavra de Deus deixa claro que veio um fogo da parte do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E uma coisa que aconteceu é que quando o povo viu aquilo, o povo jubilou e o povo caiu com o seu rosto em terra, porque era notória a presença de Deus. E nós falávamos isso na semana passada. Se você não estava presente, na verdade eu preguei de manhã e à tarde, não preguei à noite, mas eu te aconselho a assistir essa pregação, tem lá nas nossas redes sociais, está no canal do YouTube, e você pode assistir. E uma das coisas que nós falávamos é que ninguém pode ficar inerte diante do fogo. Você pode ficar inerte diante de várias coisas, de vários momentos, mas uma coisa é fato: quando existe um ambiente onde tem fogo, as pessoas elas se movimentam, não tem preguiça, não tem algo que possa ser feito. E esse texto ele vem dizer para nós que o fogo ele veio, de uma maneira sobrenatural, como uma demonstração da glória de Deus. E ele vem e ele consome tudo o que está ali, e a glória de Deus se manifesta. Mas sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós temos, quando a glória de Deus vem, sempre a glória de Deus ela vem sobre uma oferta. E essa oferta sempre está sobre um altar, que tem nesse altar lenha. Por isso que eu perguntei se ainda tem fogo aí. Então o fogo vem sobre a lenha, mas ele vem com o objetivo de queimar a oferta que é colocada sobre o altar. Então o altar é o lugar do encontro. O altar é o lugar que no Antigo Testamento simbolizava que quando as pessoas vinham, traziam uma oferta e Deus se agradava daquela oferta, a glória de Deus vinha e ela consumia o que estava ali naquele altar. E esse texto ele demonstra algo sobrenatural, como essa aprovação do que eles estavam oferecendo. E eu tenho certeza, querido, que eu e você queremos a aprovação do Senhor. E a aprovação do Senhor para nós hoje é a própria presença de Deus. Deus, Ele quer derramar da sua presença sobre nós. E do mesmo jeito que havia ali aquele altar, naquele momento, hoje eu e você somos esse altar. E o altar que atrai a glória de Deus, que é esse altar aqui, ele tem algumas características. Então, se no Antigo Testamento essa construção ela era feita em pedras, se havia um tabernáculo, hoje não mais. Hoje esse altar sou eu e você, é a nossa própria vida.
Mas mesmo assim, nós temos algumas coisas que nós precisamos aprender com esse altar. A primeira coisa que nós aprendemos é, para que um altar possa atrair a glória de Deus, possa atrair a presença de Deus, é que tem que ter oferta nele. Embora nós possamos ver que muitas vezes, quando o povo de Israel saía da presença de Deus, e eles até tinham altares, mas quando eles voltavam para a presença de Deus, eles levantavam um altar, eles tinham que colocar uma oferta diante dele. Então não existe altar sem oferta, e não existe oferta sem altar, não no lugar do encontro. Então, durante esse tempo, no Antigo Testamento, nós vamos ver que todo aquele que tinha uma aliança com o Senhor, ele levantava a Deus os seus altares e sempre colocava sobre ele uma oferta. Tanto a oferta quanto o altar falavam do ofertante. Olha que coisa interessante. Tanto a oferta quanto o altar falavam do ofertante. A primeira oferta que nós vemos na Bíblia é a oferta de Abel e Caim. Agora, muitas vezes nós falamos que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim, perdão. Mas vamos ler o que a Bíblia diz de fato sobre isso? Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha só. Vamos ler a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora, olha só o que diz o final desse versículo. O Senhor se agradou de quem? De Abel e de sua oferta. Veja, Deus, ele se agradou de Abel e de sua oferta. Não foi a questão da oferta. Agora vamos ver o que diz o versículo 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irritado. E a Bíblia diz que ele mudou o semblante. Então, a Bíblia diz que na primeira oferta, o que Deus avalia? O ofertante. A oferta, ela fala sobre nós. A oferta, ela fala sobre o ofertante. A oferta que Caim trouxe, Deus não se agradou, mas a questão não estava na oferta, a questão estava no coração de Caim. Agora, olha o que diz o versículo seguinte. Diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus não está falando, não, se você trouxer tal coisa, ou a sua oferta vai ser feita. Não, o Senhor fala assim, você não está entendendo que se você proceder bem, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. O problema da oferta de Abel e Caim, tem muita gente que fala, não, Deus ele se agradou da oferta de Abel por causa disso e não gostou. Não, a Bíblia diz que Deus não aceitou o coração de Caim. Deus não aceitou Caim. A maneira com que ele chegou diante de Deus não foi aceita. Deus conhecia o coração dele, e isso é tão certo, e o Senhor continua dizendo, mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado jaz ou está à porta, esperando por você, o desejo dele será contra você, mas é necessário, ou então cumpre a você dominá-lo. Deus já conhecia que no coração de Caim haviam sentimentos e haviam pensamentos acerca do seu irmão. E Deus está falando assim, Deus dá um alerta para Caim, dizendo assim, o pecado jaz à porta. Acredite, mas você tem o controle, você pode dominar isso. Então Deus ele não se agrada. Deus não se agrada na atitude de Caim. Nós precisamos entender que os sacrifícios da antiga aliança não eram suficientes, porque ele não podia gerar a transformação do quê? Do altar. Porque o altar não era, Deus nunca estava preso à questão das construções humanas. Deus está sempre focado no coração das pessoas. E então, é por isso que Deus fala lá, traz uma palavra para Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Olha o que o Senhor fala. Ezequiel, capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel, capítulo 11,
versículo 19. O Senhor diz assim: eu dar-lhes-ei um só coração, espírito novo eu porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus, ele sabia que aquelas ofertas não eram capazes de mudar o verdadeiro altar, não eram capazes de mudar o ofertante, elas não eram capazes de mudar a pessoa. Então Deus, ele fala assim: olha, é necessário que eu faça algo, e eu vou fazer isso, eu vou trazer uma mudança. Agora, o que nós precisamos entender é que, da mesma maneira, o nosso coração precisa trazer diante de Deus uma oferta. Nós precisamos entregar ao Senhor algo, e aquilo que nós vamos trazer ao Senhor vai falar a nosso respeito. Nós lemos sempre o texto que quando o Senhor, quando Samuel vai ungir, né, o rei de Israel, que é Davi, e que chega alguém com uma aparência, né, tão forte, e Samuel fala: certamente está aí o rei de Israel. E Deus fala para ele assim: olha, Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E às vezes nós nos apegamos a isso. Agora, uma coisa eu tenho para dizer para você: a nossa oferta, ela fala de nós. Aquilo que nós trazemos diante de Deus, ela fala a nosso respeito. Se por um lado Deus conhece as intenções do nosso coração, nós podemos demonstrar essas intenções através daquilo que a gente entrega para o Senhor. Então, diga comigo, a primeira característica de um altar que atrai a glória de Deus é porque ele sempre tem uma oferta. E aí, queridos, nós vamos para a segunda coisa que acontece com um altar. Altar fala de totalidade. Uma coisa interessante é que tudo aquilo que você colocava no altar era consumido totalmente. Não era consumido um pouco, era consumido totalmente. Nada que você colocava no altar era queimado só um pouquinho, não. Altar fala de totalidade. E uma coisa muito interessante que acontece, Gênesis capítulo 22, há um momento na Bíblia que Abraão andava com Deus, e ele vive um milagre que é o nascimento do seu filho. Mas, depois de que Abraão experimenta essa bênção do nascimento do seu filho, uma coisa interessante acontece. Deus, ele pede para Abraão o seu filho. E lá em Gênesis capítulo 22, nós lemos isso. E diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Então, Deus, ele não estava considerando aqui a possibilidade de Ismael. Deus estava considerando apenas Isaac. E Deus fala assim, toma o teu único filho. Se é único, é tudo que Abraão tinha. Então Deus fala para ele: toma Isaac, né, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Lá no versículo 6 diz assim, no versículo 5 diz: então disse aos seus servos, quando ele chega no monte Moriá: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão estava resoluto em obedecer ao Senhor. A questão aqui, né, não é que Deus, ele queria de fato que Isaac fosse sacrificado. Ele era o filho da promessa. O que Deus queria era saber se o coração de Abraão era inteiro para com ele. Se Abraão não tinha agora, depois de tantos anos de espera, de tantos anos sonhando, nós vimos aqui, né, o testemunho de Eliane, coisa linda ver esse filho depois de tantos anos. É a mesma coisa, Abraão, depois de tantos anos, ele tem ali agora o seu filho. Será que agora ele não colocou? Abraão não teria então, que antes era amigo de Deus, agora colocado toda a sua expectativa no seu único filho? Colocado toda a sua esperança no seu filho? Deus queria que o coração de Abraão fosse totalmente dele. Altar fala de totalidade, fala de uma entrega total. E esse texto continua dizendo para nós aqui, que quando Abraão estende a sua mão, né, a Bíblia diz, lá no versículo 11, diz assim, mas o céu lhe bradou,
o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Deus, ele queria provar o coração de Abraão. A palavra provar, queridos, ela tem um sentido, todas as vezes que nós somos provados por Deus, Deus ele quer extrair do nosso coração aquilo que está dentro de nós. Então, quando nós trazemos algo diante de Deus, quando nós somos provados nos momentos das nossas angústias, nos momentos das nossas dificuldades, nós vamos demonstrar o que está dentro de nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é inteiramente dele. O lugar onde a glória de Deus vem é o lugar onde tem totalidade. Agora, existe uma outra pessoa que está aqui nessa história. A Bíblia fala sobre Isaac, né? No versículo 6 ali, nós vemos... No versículo 7, diz assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar. Ô, gente, fala uma coisa para mim. Será que Isaac foi forçado a deitar no altar? Você já parou para pensar nisso? Isaac não era bebê. Isaac não era criança. Isaac já era um adolescente, provavelmente um jovem, ele já tinha mais de 13 anos aqui. O que aconteceu com Isaac? Isaac foi voluntariamente para o altar. A totalidade do coração de Abraão para com Deus fez com que o seu filho tivesse tanta confiança na graça e na bondade de Deus, que ele estava pronto de entregar a sua própria vida voluntariamente diante do Pai. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Se o coração de Abraão fala da totalidade da fé, o coração de Isaac fala da totalidade da graça. Porque o coração de Abraão cria, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, diz que Abraão cria que se fosse necessário, Deus iria ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele cria com toda a força, altar fala de totalidade. Por outro lado, Isaac cria que se o seu pai tinha aquela fé, ele veria a graça e a bondade do Senhor sobre a sua vida. Fala para mim, quem em sã consciência vai junto com o pai, né? E se permite, Abraão já era de idade. Então, Isaac vai voluntariamente. Isaac é uma figura de Jesus que se submete ao pai, confiando no que ele vai fazer. Fala de totalidade. Fala de totalidade. Se Abraão crê no poder de Deus, Isaac crê na bondade do Senhor. Acredite, é no altar que nós demonstramos onde está o nosso coração. É na hora das nossas entregas que nós vamos demonstrar o que está no nosso coração. E talvez você fale assim, eu estou falando de oferta, talvez você pense assim, eu acho que oferta, né, sempre dinheiro. Eu quero falar uma coisa para você. Dinheiro é apenas uma parte daquilo que nós entregamos para Deus. Pastor Marcos estava falando aqui acerca do dízimo ser um princípio. Existem muitas pessoas que não são dizimistas porque não entenderam ainda que é um princípio do Senhor. Agora, dízimo é a 10ª parte daquilo que eu ganho. É algo que eu entrego para Deus. E se você não é dizimista ainda, eu preciso dizer algo, você não entendeu nada. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, olha, então pastora, mas o dízimo é coisa da velha aliança. Você tem razão, entre aspas, porque na verdade o dízimo foi estabelecido antes da velha aliança. Agora no Novo Testamento, e eu gosto muito disso, e quem usa essa expressão bastante é o pastor Luciano Subirá. Ele fala, agora nós não somos mais dizimistas, agora a gente é tudista. Você entendeu? Porque tudo é dele. Meu irmão, tudo é dele. E por que eu tenho que entender
entender isso quando eu falo de totalidade, porque o Senhor, Ele quer que a gente entregue tudo para Ele, e quando a gente não entende o princípio do dízimo, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a palavra de Deus em partes, e Deus e altar fala de totalidade, querido. Então não é em parte, eu tenho que dar tudo, absolutamente tudo, e isso tem a ver com o meu coração. E então, se eu não entendo o princípio do dízimo, sabe o que vai acontecer? Eu vou escolher partes que eu vou usar, e se eu faço isso com o dízimo, eu vou fazer isso com outras coisas na minha vida também. Eu vou fazer isso, por exemplo, na hora que eu vou praticar princípios no dia a dia da minha vida. Eu vou selecionar o que eu quero, o que eu não quero, mas se eu quero que o meu altar atraia a glória de Deus, eu preciso entender uma coisa: altar fala de totalidade. Deus quer o meu altar por completo, Deus quer o meu coração por completo, Deus quer que aquilo que eu entregue para Ele seja tudo dEle, seja sem reservas, seja totalmente dEle. E quando eu entendo isso, eu vou entender a profundidade do que Deus me chama para viver. É oferta total, é entrega total. Deus não quer uma fatia da minha vida, Deus não quer uma fatia da sua vida, Deus não quer uma hora da nossa vida, da nossa semana. Deus quer mais do que isso, Deus quer tudo, totalmente. Quando nós precisamos fazer as nossas escolhas no decorrer do dia a dia, nós precisamos entender isso. E isso me aponta para a terceira característica de um altar que atrai a glória de Deus, que é a morte. Altar é lugar de morte. Tudo aquilo que ia para o altar ia precisar morrer. Tudo que era colocado no altar era totalmente consumido. A oferta devia ser totalmente queimada. Isso não era difícil, porque a oferta era um animal, era um cereal. Agora, Romanos capítulo 12, Paulo vem dizer algo para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O quê? O seu corpo, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual, ou esse é o vosso culto racional. Querido, há algo que Deus espera agora. Quando Ele diz que Ele vai agora nos dar um novo coração, Deus espera que a gente se apresente diante dEle como o altar e a própria oferta. Deus não espera outra coisa da nossa vida, Ele espera que nós mesmos possamos nos oferecer nesse altar. E então nós estamos falando de morte. Pastora Bruna estava dizendo aqui para nós, gente, não é uma morte única. Tem pessoas que acham que ela veio, ela entregou a vida para Jesus e está tudo certo. Não, o Senhor está nos chamando para morrer um pouco todos os dias. São mortes diárias. Acredite, quando eu abro mão de falar aquilo que eu gostaria de falar por obediência à palavra de Deus, eu estou morrendo um pouquinho. Quando eu escolho perdoar, quando na verdade o meu coração desejava que aquilo houvesse uma vingança, que aquela pessoa pagasse por aquilo que ela fez, eu estou morrendo mais um pouquinho. Eu estou me oferecendo como um sacrifício vivo, porque eu estou obedecendo ao Senhor. Quando eu estava estudando eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas sobre a palavra obediência, obedecer tem a ver com ouvir. A mesma palavra para obediência é a palavra que quando Adão diz assim, eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo. Querido, quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos ouvindo a Deus e fazendo aquilo que Ele pede para a gente fazer. E é por isso que isso é um sacrifício vivo. É morrer um pouco todos os dias. Não existe vida com Deus, não existe glória de Deus sem que haja uma morte de nós mesmos. Nós não vamos conseguir atrair a glória de Deus quando nós estivermos vivos demais. O problema é que nós estamos vivos demais. Se as coisas não forem do nosso jeito, se as coisas não forem do nosso tempo, então a gente está querendo jogar tudo para o alto. Deus está provando o nosso coração. Meu irmão, quando algo vem sobre você, que tenta, que te aperta, que prova o seu coração, Deus está querendo saber o que está dentro dele. E nós precisamos entender que quando Deus está fazendo isso, Ele quer que a gente conheça
Queridos, nós precisamos entender que se nós queremos a glória de Deus, nós precisamos morrer um pouco mais a cada dia, nós precisamos ir para esse altar, e somos nós que temos que ir. Jesus, ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, não existe evangelho sem cruz. Não existe glória de Deus sem lenha, e não existe lenha sem altar, e não existe altar sem oferta. Nós precisamos entender que somos nós que temos que ir ali. Precisa haver um antes e depois de você, precisa haver um antes e depois de mim. Algumas pessoas, elas têm uma necessidade de provar a sua história, de provar aquilo que elas já viveram. Mas eu quero dizer algo para você, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu marido, eles precisam olhar para mim e ver Jesus mais do que a mim mesma. A sua casa precisa ver Jesus em você. Porque se a minha natureza não morrer, Jesus não vai aparecer. Agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê Dione. Ele precisa ver Jesus. E se Ele não vê Jesus, Ele não vê nada. E para que o Senhor veja Jesus em nós, a nossa natureza tem que morrer. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz o quê? Eu estou crucificado com Cristo. De modo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é a palavra de Deus. Meu irmão, se você é um pai, e você é um pai bruto demais, talvez está na hora de você morrer, mais do que você ficar dando justificativas e tentando provar coisas. Será que os seus filhos estão vendo o velho homem morrer? Será que os teus filhos estão vendo Jesus na sua vida? Mãe, se os seus filhos, se o seu marido não está vendo Jesus na sua vida, é hora de você morrer. Filhos, se os seus pais não estão vendo Jesus na sua vida, está na hora de você ir para o altar. Altar é lugar de morte. Queridos, se nós queremos que a glória de Deus venha, nós precisamos entender que o primeiro passo tem a ver com arrependimento. Eu falava sobre isso na semana passada, que quando nós tivemos agora recentemente, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, nos Estados Unidos, onde houve uma adoração sobrenatural, e dias as pessoas ficaram ali adorando a Deus. Queridos, aquilo começou com uma pessoa, e uma pessoa que resolveu se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus. Um estudante daquela universidade, ele foi para a capela, e ali ele começou a derramar o seu coração, e se arrepender, e confessar os seus pecados. E a presença de Deus veio de tal maneira que as pessoas sentiram falta dele, e porque eles sentiram falta dele, eles foram atrás dele. E quando eles chegaram lá, a glória de Deus já estava naquele lugar. Começou com arrependimento é morte. Às vezes nós ficamos esperando que o mundo mude, mas a pergunta que eu e você temos que fazer para Deus: Senhor, o que é que eu tenho que entregar? O que é que eu tenho que entregar? Sabe, às vezes nós somos orgulhosos demais. Querido, não existe transformação para quem é bom de argumento. Existe uma frase por aí que eu amo, que diz assim, que quem é bom de argumento não é bom de mais nada. Quem é bom de justificativa não é bom de mais nada. Mas uma coisa que é terrível é que quando uma pessoa é boa demais de justificativa, ela não vai ser uma pessoa transformada. Porque tudo que você fala para ela, ela tem uma justificativa. Ela não consegue admitir: eu errei. Puxa, eu preciso mudar nisso. Evangelho fala de morte. Glória de Deus fala de altar. E altar é lugar de morte. Nós precisamos entender isso. É uma morte diária. É uma morte do eu. Tem uma frase que o pessoal coloca nas camisetas que eu gosto muito. Ego bom é ego morto. Queridos, nós estamos vivendo demais para defender nosso ego. É uma vida que não é a vida de Deus. Se nós desejamos a glória de Deus, nós precisamos ir para o altar e entender aquilo que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 11, apresentando a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é difícil a gente oferecer o nosso tempo. Por isso que eu falei sobre a questão do dízimo, das ofertas. Não é difícil até algumas pessoas darem dízimo e oferta. Mas, querido, o difícil é nós darmos o nosso coração e falar: Senhor, está aqui, a oferta sou eu.
O altar sou eu. Eu quero que a tua glória venha, que o teu fogo venha e consome mesmo aquilo que precisa ser consumido, transforma mesmo aquilo que precisa ser transformado. Deus deseja manifestar a sua glória na minha vida e na sua casa. E a quarta característica de um altar que atrai a glória de Deus é que ele tem que ter o padrão de Deus. Ele tem que ter o padrão de Deus. Deus nunca vinha sobre um altar que não tivesse o seu padrão. Nós lemos aqui Levítico capítulo 9, versículo 24. E eu quero convidar você a voltar nesse texto. Levítico capítulo 9, versículo 24, por uma razão muito especial. Ele é o último versículo do capítulo 9. Mas o capítulo 10, o versículo 1, diz assim, ó. Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. E então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O capítulo 9, versículo 24, diz que a glória de Deus veio, o fogo de Deus veio. E aí Nadab e Abiú falaram, uau, que legal esse negócio, hein? Bacana isso aí. Vamos fazer alguma coisa para atrair a glória de Deus? E eles resolveram, da cabeça deles, fazer algo. Eles resolveram trazer os seus incensários, e a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho. Isso desagradou a Deus, de maneira que o fogo de Deus veio e os consumiu. 1 Reis, capítulo 18, quando Elias, ele vai trazer ali, orar pelo povo para que a glória de Deus venha. O que ele faz? Ele restaura o altar. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem padrão. Deus tem padrão. Deus não vai diminuir o seu padrão para encaixar no nosso padrão. O padrão de Deus é alto, é santidade. Sabe, tem pessoas que não entendem a graça de Deus e falam assim, não, a graça de Deus não é igual à lei, né? Realmente não é. Eu preciso dizer algo, o padrão da graça é muito mais elevado. É muito mais elevado. Porque se na lei, a Bíblia diz assim, ó, se você olhar para uma mulher, se você adulterar com uma mulher, você pecou. Na graça, você está num nível de intimidade com Deus, que Jesus diz assim, ó, se você olhar para uma mulher com um coração impuro, você pecou. A graça, ela te traz tão perto da grandeza do amor de Deus, tão perto dessa grandeza, que você vai querer viver o padrão do céu. E quando nós escolhemos viver o padrão do céu, tem coisa que não cabe mais. Tem roupa que não, mulheres, tem roupa que você vai, todo mundo pode estar usando, mas você fala, para mim não. Tem coisas, tem vocabulário que antes você tinha, que agora você fala, não cabe mais. Porque o padrão de Deus é elevado, e você é esse altar agora, e Deus quer manifestar a sua glória sobre a mim e sobre a sua vida. Deus quer que o nosso rosto brilhe mesmo, Deus quer que a sua presença impacte aonde a gente esteja mesmo. Mas para isso, queridos, nós precisamos entender que Deus tem um padrão. Em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia fala que Davi, ele ficou desejoso de trazer a arca de Deus de volta. E a Bíblia diz que ele coloca a arca sobre carros de bois. Robertella estava falando sobre isso aqui. E sabe, era mais fácil, era mais rápido colocar daquele jeito. Mas esse não era o padrão de Deus. Davi não foi buscar o padrão de Deus, ele resolveu fazer aquilo que ele achava melhor. E a Bíblia diz que Uzá morreu. Uma das pessoas que estava ali foi segurar aquela carroça e ele morreu. Você entende? Todas as vezes que nós não entendemos o padrão de Deus e nós resolvemos fazer as coisas no nosso padrão, do nosso jeito, vai haver morte. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Porque elas querem ter uma vida no seu padrão, do seu jeito. Elas querem colocar Deus dentro do seu jeito. Agora, algo tremendo acontece em 2 Samuel capítulo 6. Depois disso, Davi entende que ele precisa levar aquela arca no padrão de Deus. E então, ele faz isso. E ele chama os levitas, coloca sobre os ombros deles. E a Bíblia diz, 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. E foi assim que eles trouxeram a glória de Deus, a presença de Deus de volta. Deixa eu falar algo para você, querido. Se você quer a glória de Deus na sua vida,
na sua casa, se você quer a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, nós precisamos entender que Deus tem um padrão. E o padrão envolve a minha vida e a sua vida. Não é mais um altar que não tem nada a ver com você. Não é mais uma oferta que não tem nada a ver com você. Eu e você somos o próprio sacrifício vivo que vai ser entregue na presença do Senhor. E a glória de Deus vai vir para gerar essa transformação. Isso nos envolve. Então, talvez existam coisas que eu preciso sacrificar nesse altar. Existem coisas que eu preciso ver. E uma coisa é que nós estávamos almoçando, né? E o Ricardo falou uma coisa tão interessante para nós. Ele falou assim, olha, o diabo, quando ele não pode atrasar a sua caminhada, ele te acelera. O diabo, quando ele não pode atrasar a sua caminhada, ele te acelera. Queridos, tudo que o diabo quer, existem pessoas que elas são ótimas para fazer coisas. Elas são ótimas para executar coisas. Mas elas não estão prontas para serem tocadas e transformadas. E se o Senhor não puder tocar o meu coração e o seu coração, acredite, a glória de Deus não virá. Se você quer viver a experiência de ter a glória de Deus, você precisa aprender a orar como Jesus. Senhor, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus, antes de fazer o seu sacrifício, antes de ser a própria oferta, essa foi a sua oração. Senhor, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Sabe, amados, nós estamos startando um momento na nossa vida, como igreja, que vai afetar a nossa cidade. Que eu creio que vai ser sobrenatural. Só que Deus, Ele não vai fazer isso de uma forma isolada. Ele quer tocar as nossas vidas. Ele quer enviar a glória dEle sobre nós. Mas para que essa glória venha, o altar tem que estar preparado. O altar tem que estar preparado. O altar tem que estar preparado. Tem que haver oferta nesse altar. E qual é a oferta? A oferta sou eu e você. A oferta é tudo. A oferta é a nossa vontade. É a gente parar de fazer aquilo que a gente quer fazer, para a gente falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Queridos, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Talvez você está vivendo um momento que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu quero dizer algo, vá para o Senhor e faça a sua oferta. Fala, Deus, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Qual é a maneira que eu e você estamos fazendo a condução das nossas vidas? O Senhor quer vir, querido, com a sua glória. E Ele não quer vir com a sua glória em um final de semana. Ele quer manifestar a sua glória na quinta-feira da conferência, na sexta da conferência, no sábado da conferência, no domingo no culto. Mas Ele quer se derramar sobre você na segunda-feira, lá onde você está, lá na sua casa, lá no seu trabalho, quando você estiver andando na rua. Ele quer apontar o caminho. Ele quer manifestar a sua glória e a sua presença. Mas Ele vai vir sobre o altar. No altar tem que ter oferta, tem que ter totalidade. No altar tem que ter morte. E no altar tem que ter o padrão de Deus. Acredite. Se você não seguir esses princípios, você incorre num sério risco de viver uma vida sem experimentar o nível de profundidade que Deus tem para mim e para você. Nessa noite, o Senhor está dizendo, filho, eu quero provar o seu coração, porque eu quero te levar para níveis novos. Eu quero te dar coisas que você nunca experimentou, mas você tem que estar pronto, você tem que ter estrutura. Eu quero que a minha glória venha sobre você como você nunca viu. Mas está na hora de você se entregar. Para com esse monte de reserva. Para com esse monte de justificativa.
Para de colocar a culpa nos outros por as coisas não estarem acontecendo. É hora de você assumir e dizer: Deus, o altar sou eu, a oferta também. Pode vir, queima o que tiver que queimar. Vem com o teu fogo, eu não vou, Senhor, ficar dando justificativas. Eu quero me entregar e eu quero me entregar totalmente. Eu só quero que o Senhor venha.